Mais uma vez, bom dia a todos, né? Hoje já com o vídeo do domingo mesmo, graças a Deus vou conseguir pôr em dia os nossos vídeos. Hoje é 7 de junho de 2026, hoje é domingo. Em mês de junho nós estamos com a série falando só de família, da nossa família. E hoje o tema é Jesus Cristo no centro da família. Em João capítulo 15, versículo 5 diz assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O que realmente sustenta uma família? Alguns diriam que é o amor, outros talvez falariam que é sobre respeito, e há também quem pense no diálogo, na união ou até no compromisso. E todas essas coisas são realmente muito, mas muito importantes dentro de uma família. Mas a verdade é que, com o passar dos anos, a vida nos ensina que até mesmo as melhores intenções humanas possuem limites. Existem momentos em que o amor é colocado à prova, momentos em que o diálogo se torna muito difícil. Existem momentos em que o cansaço, as preocupações e as lutas parecem roubar a paz do lar. E é justamente nessas horas que nós descobrimos uma verdade poderosa. Uma família pode até sobreviver sem muitas coisas, mas nunca alcançará seu verdadeiro propósito sem Jesus. Por isso, neste primeiro domingo da nossa jornada sobre a família, vamos refletir sobre o que acontece quando Jesus ocupa um lugar central dentro do nosso lar. No versículo que lemos, Jesus usa a figura de uma videira. Ele diz que nós somos os ramos e afirma ali algo muito importante. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus ali não estava falando apenas sobre a vida espiritual. Esse princípio também alcança os nossos relacionamentos. Quando tentamos construir uma família apenas com nossas próprias forças, logo nós percebemos as nossas limitações. Mas quando nós permanecemos ligados a Jesus Cristo, nós recebemos força, nós recebemos direção, sabedoria e a graça para viver aquilo que sozinhos não conseguiríamos. Jesus não deseja ser apenas um visitante ocasional na nossa casa. Jesus deseja ser o centro da nossa casa. Porque Jesus traz propósito para a nossa família. Uma casa é feita de paredes. Um lar é construído por relacionamentos, mas uma família encontra o seu verdadeiro propósito quando entende que foi criada para glorificar a Deus. Quando Jesus Cristo está no centro, a família deixa de viver apenas para sobreviver. Ela passa a viver com um propósito. As decisões mudam, as prioridades mudam, a maneira de enxergar a vida muda. A família passa a compreender que existe algo muito maior do que apenas aquelas preocupações do dia a dia. Passa a compreender que existe um chamado para refletir o amor de Deus dentro da família e no mundo. Jesus Cristo, Ele transforma o ambiente da nossa casa. Talvez você já tenha entrado em lugares onde existe tensão ali no ar, naquele clima. Mesmo sem ninguém dizer nada, é possível perceber o peso do ambiente. Mas também existem lares onde a paz é percebida quase que imediatamente. Isso não acontece porque aquelas famílias não têm problemas. Acontece porque aprenderam a buscar a presença de Deus. Quando Jesus está no centro,
ele começa a transformar os relacionamentos. Onde havia orgulho, Jesus ensina humildade. Onde havia mágoa, ele oferece o perdão. Onde havia frieza, ele produz amor. Onde havia desespero, Jesus derrama esperança. A presença de Cristo muda a atmosfera das nossas casas. Porque Jesus, ele nos ensina a amar de verdade. Amar pessoas imperfeitas não é fácil. E a verdade é que todos nós convivemos com pessoas imperfeitas. Nós somos imperfeitos. Porque todos nós também somos, humanos com as nossas imperfeições. E é por isso que nós precisamos de Jesus. Ele nos ensina a amar quando nós estamos cansados, a perdoar quando nós fomos feridos, a compreender quando seria muito mais fácil julgar. Ele também nos ensina a servir quando gostaríamos apenas de ser servidos. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais aprendemos a amar como Ele ama. E isso transforma a família de dentro para fora. Talvez alguém esteja ouvindo essa mensagem pensando: minha família está passando por um momento muito difícil. Talvez exista um relacionamento quebrado, uma preocupação com o filho, uma luta dentro do casamento, uma dor que parece não ter solução. E se esse for o caso, lembre-se de algo. Jesus nunca se afastou das pessoas feridas. Muito pelo contrário, ele sempre se aproximou delas. Ele restaurou vidas, curou corações. Ele trouxe esperança aos desesperados. E ele continua fazendo isso hoje. Não existe situação difícil demais para aquele que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Quando Jesus Cristo está presente, sempre existe esperança. Portanto, o que é que nós podemos fazer com essa mensagem de hoje? Eu acho que primeiro que a gente precisa convidar Jesus para participar da rotina da nossa família. Não apenas nos momentos difíceis, mas também nos momentos comuns do dia a dia. Segundo, nós precisamos reservar um tempo para as orações. Uma família que faz orações unidas fortalece seus laços espirituais. Terceiro, que a gente procure demonstrar o amor de Jesus Cristo. Que a gente faça isso através das nossas atitudes. Que a gente seja paciente, generoso, que a gente seja uma pessoa pronta para perdoar. E por fim, nós precisamos nos lembrar de que a transformação da nossa família, ela começa pela transformação do nosso próprio coração. Jesus Cristo primeiro trabalha em nós, para depois agir através de nós. Talvez enquanto ouvir essa mensagem, alguns tenham pensado em sua casa, talvez tenham lembrado momentos de alegria, talvez tenham lembrado áreas que precisam de restauração. Talvez também tenham percebido o quanto deseja ver a presença de Jesus Cristo agindo ali de forma ainda muito mais profunda na sua família. E a boa notícia é que ele continua de braços abertos, continua ouvindo as nossas orações, continua transformando vidas. Por isso, antes de nós encerrarmos esse momento, eu os convido para juntos nós colocarmos os nossos lares diante de Jesus. Vamos fazer a nossa oração. Senhor meu Deus, Senhor Jesus Cristo, hoje queremos te agradecer pela tua presença em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor não nos abandona. Obrigado porque caminhas conosco cada etapa da nossa jornada. Neste momento queremos colocar a nossa família diante de ti.
O Senhor conhece cada pessoa que faz parte da nossa história. O Senhor conhece as nossas alegrias, os nossos desafios, nossas preocupações. O Senhor conhece as nossas necessidades. Por isso, Jesus, nós te convidamos para ocupar o centro da nossa casa. Que a tua presença esteja em nossos relacionamentos. Que a tua paz em nossas conversas. Que o teu amor esteja em nossas atitudes. Ensina-nos a vivermos como verdadeiros discípulos teus. Senhor, ajuda-nos a perdoar, ajuda-nos a compreender, ajuda-nos a amar. Eu te peço, abençoa os casamentos, guarda os nossos filhos, fortalece todos os pais. Consola, Senhor, aqueles que estão sofrendo. Restaura aquilo que está quebrado e faz da nossa família um testemunho vivo da tua graça. E que possamos permanecer ligados à videira todos os dias da nossa vida. Em teu santo nome, nós te pedimos e oramos. Amém. Uma família não se torna forte apenas porque seus membros se esforçam. Ela se fortalece quando nós aprendemos a permanecermos perto de Jesus. Porque o amor humano tem limites, mas o amor de Jesus Cristo não tem. A sabedoria humana falha, mas a direção de Cristo permanece perfeita. E quando Jesus ocupa o centro do lar, a esperança nunca desaparece. Que a gente carregue essa verdade em nosso coração ao longo de toda essa semana. Jesus Cristo continua sendo a resposta para aquilo que nenhuma outra solução consegue resolver. Amanhã iniciaremos a segunda semana da nossa série Família, um projeto de Deus. E em nossa Bíblia Sem Complicação, vamos refletir sobre um tema fundamental para todos os pais. O papel dos pais segundo a Bíblia. O que Deus espera daqueles que receberam a missão de orientar, proteger e influenciar uma nova geração? Eu espero você aqui amanhã, se Deus permitir, e que a graça de Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito estejam sobre você e toda a sua família. Um forte abraço, nos vemos amanhã. Fiquem com Deus.